Muito bem, hoje nós temos uma participação muito especial no nosso culto matinal, no domingo. É o irmão Davis Ferreira. Davis Ferreira é membro de nossa igreja, atualmente mora nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. O Davis é uma pessoa a quem eu sempre recorro quando preciso tomar decisões, tomar iniciativas com relação aos cuidados, com relação à própria sistemática a ser seguida com relação ao Covid-19. Davis é uma pessoa simples na maneira de se apresentar, contudo, ele é um homem muito preparado, fez bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com especialização na área de virologia. É um homem de Deus, isso me dá muita tranquilidade para fazer as perguntas que preciso, porque sei que ele vai responder de acordo com a verdade e em temor à vontade de Deus, não é? Ele tem feito desse seu cuidado para com as igrejas, para com o povo de Deus, um ministério nesse tempo de pandemia. E eu gostaria muito de fazer algumas perguntas para o Davis. Olá, Davis, tudo bem, querido? Eu quero primeiro perguntar para você qual seria a real situação atual do Brasil e do Rio de Janeiro quanto à gravidade da Covid-19. Você pode responder para nós? Olá, meus amigos. Então vamos responder, né? Com a situação da Covid-19 no Rio de Janeiro e no Brasil, nós estamos vivenciando um tempo até pior do que nós tivemos quando começou em março do ano passado, fevereiro, março. Nós estamos com uma epidemia no Brasil, ou a pandemia, né, de um modo sincrônico, ou seja, todos os estados estão com um grande aumento do número de casos, todos os estados estão com as UTIs lotadas, então a gente não consegue nem tirar recursos e pessoal de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Então a situação agora, nesse momento, é muito ruim, né? Então, talvez a gente tenha começado a detectar uma queda, mas nada assim que deixe o sistema de saúde aliviado. Então, assim, a situação é de alerta, e eu não preciso falar muito. Vocês podem ver várias pessoas que vocês conhecem que estão doentes ou estão infectadas ou até estão graves no hospital, né? Quando você começa a ver muitas pessoas perto de você dessa forma, quer dizer que todas as outras pessoas, uma grande porcentagem das pessoas também estão. Então a situação está muito difícil, principalmente para o Brasil, enquanto nós vemos vários outros países onde os números têm diminuído. No Brasil nós estamos quase que sozinhos com outros poucos países nesse ainda pico, né, do número de casos. Bom, então a situação é bastante grave. Há muitas dúvidas sobre os remédios, sobre as vacinas. Há pessoas que não querem usar remédios, não querem usar vacinas, discutem a questão do tratamento precoce ou não. Muito bem, eu tenho duas perguntas dentro desse assunto que eu gostaria que você trouxesse uma luz sobre elas. A primeira é: nós devemos ou não tomar as vacinas? Se devemos, quais e por que tomar as vacinas? São seguras? Bom, sobre as vacinas, elas devem ser tomadas. Vacina é o que a gente tem hoje para prevenir, né? E é onde o mundo todo, é a tendência do mundo todo. A gente nem esperava que a gente teria vacinas a esse ponto, e nós temos vários tipos de vacinas. Então, nós devemos tomar vacinas? Sim. Né? Qual vacina eu devo tomar? A que estiver disponível para você. Mas tem problema da vacina não cobrir, talvez não cubra a variante, a gente não sabe quanto tempo os anticorpos ficam, mas é o que a gente tem hoje, né? Infelizmente o Brasil está muito atrasado na distribuição das vacinas, mas se você tiver a oportunidade de ser vacinado, na sua vez, vá e seja vacinado. Não existe perigo, os perigos das vacinas são os mesmos de todas as outras vacinas.
e essas vacinas têm demonstrado capacidade de evitar com que você evolua de forma grave e vá para o hospital. Tá? Então, se você não vacinou e tem oportunidade, vacine sim. Tá? Agora, é muito importante você saber que apesar, mesmo quando você está vacinado, ainda não reduzir as medidas de segurança. Tá? E a gente pode falar mais nisso daqui a pouco. Certo. E uma pergunta ainda é a seguinte: após a aplicação da vacina, após a tomada das 2 doses preconizadas para as vacinas, como é que nós devemos agir a partir daí? Então, eu quis deixar para o final também, essa pergunta é muito importante, né? Eu já tomei a primeira e segunda dose. A primeira coisa, tem que esperar pelo menos 14 a 15 dias para você se considerar totalmente vacinado, ou seja, com a eficácia que a vacina ela produz ou produziu nos estudos clínicos. Se você já tomou uma ou acabou de tomar a segunda, você não é considerado protegido ainda. Fora isso, essas vacinas não são 100% eficazes. A Coronavac está em torno de 70 e poucos por cento de prevenir o caso grave, ou de 50% de prevenir a doença, ou seja, você ainda pode ser infectado e ainda pode transmitir o vírus, mas a ideia é que você não evolua para um quadro grave. Então, todos os que já tomaram as vacinas devem continuar se protegendo, principalmente idosos, porque os idosos, por causa da idade, depois de 80 anos ou mais, eles também têm uma tendência de não produzir uma grande quantidade de anticorpos. Então, vale a pena manter as máscaras, manter a higienização das mãos e, se possível, evitar a aglomeração, principalmente com pessoas que ainda não foram vacinadas. Então, enquanto a vacina não estiver amplamente distribuída no nosso país, enquanto as pessoas à sua volta não tiverem ainda sido vacinadas, enquanto a gente não vê o número de casos diminuindo e estiver relacionado com a distribuição ampla da vacina, a gente tem que manter as medidas de segurança. Não vai adiantar eu me vacinar e tirar a máscara, mesmo que eu esteja protegido, eu posso me infectar e transmitir esse vírus para uma pessoa que ainda não foi vacinada, ou para uma pessoa vulnerável que foi vacinada, mas está dentro daquela porcentagem que não respondeu. Tá? Então, a ideia agora é continuar com paciência. Tá? A gente ainda vai alguns meses nessa situação. Como eu falei, o Brasil está muito atrasado na questão de vacinas em relação a outros países. Então, vamos ter paciência, vamos estar aí orando para que a gente possa aumentar a velocidade de vacinação. Então, mesmo você vacinado, tenha cuidado, tá? Mantenha as regras de segurança, que a gente já sabe quais são, até segunda ordem, né? Até que a gente veja que está seguro o relaxamento. Tá? Grande parte do que nós estamos vivenciando hoje é por causa da desobediência da população, em termos de aglomeração. Tá? Então, vamos ter paciência e vamos continuar nessa luta. A gente vai vencer. Tá? Um abraço a toda a igreja e eu espero que eu tenha ajudado um pouco. Obrigado, Davis, pela sua palavra. Muito obrigado. Certamente que ouvir as orientações de você traz segurança para nós. Nós sabemos que tantas opiniões, tantas informações estão contaminadas com interesses políticos, mas você é homem de Deus, é homem de ciência e certamente está nos dando orientações seguras. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Sua família querida.